Mas assim, eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu vou até pedir desculpa, tá, Paulo? Mas assim, eu gosto de ser às vezes um pouco radical nos meus exemplos para as pessoas entenderem. Por exemplo, eu fui patrono de um orfanato durante 7 anos. Isso você vai dar contexto para Vou dar contexto para você entender. Que você tá falando. Da dúvida de Deus. Fui patrono de um orfanato 7 anos, que a gente cuidava de crianças sob tutela da justiça, que eram retiradas de lares abusivos, tá? Hoje eu sou componente de uma organização anti-pedofilia, né? E a gente combate pedofilia no Brasil inteiro. E aí você pensa assim, vou pensar no Deus cristão, tá? Porque é o Deus comum pra gente no Brasil. O Brasil é um país cristão. Mas existem outras religiões. Sempre vai ter gente falando, mas tem muçulmano, tem candomblé. Ok, mas o Brasil é considerado um país cristão, tá? Segundo a doutrina cristã, Deus é todo bom. Ele é a essência da bondade, do amor. Ele é onisciente e ele é todo poderoso. E se você precisar, ele pode te ajudar. Inclusive diz Malaquias, né? Testai-me, ó, por favor, né? Pedi-me se e cumpri se eu não abrirei as comportas do céu e vos abençoarei, diz Malaquias. Então, segundo a doutrina cristã, Deus é todo poderoso, Deus é amor, Deus é onisciente, sabe tudo o que acontece e ele pode te ajudar se você precisar. Beleza? E aí eu vejo uma criança sendo estuprada todos os dias, às vezes pelo próprio pai, pelo avô, pelo tio, e eu penso, cadê Deus? Aí sempre vem gente falando assim, mas o livre-arbítrio, eu falo, e o livre-arbítrio da criança de não ser estuprada? Entende? São coisas que me levaram a questionar a existência de Deus. E são coisas que eu não achei resposta. Uhum. Entende? E aí eu prefiro pensar assim, cara, ou Deus está assistindo e não faz nada, ou então ele não existe. Eu prefiro pensar que ele não existe. Entende? São os mistérios de Deus, porque aí, quando a gente entra na teologia, a gente sempre vai chegar a uma religião em algum ponto que você não entende, que é os mistérios de Deus, entende? Então eu não consigo assimilar isso. Eu sou muito racional para assimilar isso, que eu tenho que aceitar alguma coisa porque é assim, porque eu não tenho capacidade de entender, porque é os mistérios de Deus, entende? Então, por exemplo, essa é uma questão muito forte que me pegou, e eu vou te falar que eu fui muito cristão já fui muito crente. Já, não muito sabia. De verdade, muito, não, eu fui criado como testemunha de Jeová, eu com 8 anos de idade comecei a dar discurso na igreja, eu com 13 anos eu dava discurso para 3 mil pessoas em assembleias de circuito, de distrito, eu saía de casa em casa para pregar a palavra de Deus, eu li a Bíblia inteira já 6 vezes, entende? E eu lia porque eu gosto. E vou te falar, até hoje, muita coisa eu gosto. E eu agradeço a minha criação cristã. O pessoal na live ficou bravo comigo sexta-feira lá do Ativistas Ateus, que eu falei que agradecia a minha criação cristã. Por quê? Porque meu pai me ensinou a estudar. Meu pai fazia a gente ler a Bíblia. E 2 vezes por semana a gente reunia a família inteira, né? E a gente estudava a Bíblia. E ele fazia pergunta. E ele fez o estudar ficar divertido. Então hoje, até hoje, né? Eu tenho mestrado, eu tenho várias graduações, pós-graduações. Eu leio 1-2 horas por dia, eu leio com os meus filhos, eu tenho 3 livros publicados. Por quê? Porque eu aprendi a gostar de ler, de estudar. Eu aprendi graças à minha criação religiosa, entende? Só que ao mesmo tempo eu tinha um tio que era doutor em filosofia. E o meu pai, embora ele seja um religioso bem pragmático, ele é um cara muito culto, é um cara que fala 5 idiomas, teve várias graduações. Então ele é um cara que sempre estimulou o livre pensamento. Então na minha casa sempre tiveram debates assim, Deus existe? Se Deus existe, por que permite o mal, da onde viemos, para onde vamos, e eu desde pequeno eu fiquei fascinado com isso. Então, eu falar que eu sou contra a minha criação religiosa, eu vou estar mentindo, entende? Só que chegou uma hora que teve coisas que começaram a me incomodar, como essa, por exemplo, como Deus permite uma criança ser estuprada todo dia e não faz nada? Cadê o Deus de amor? O que você acha sobre isso, Paulo? Bom, antes de entrar nesse problema, que na verdade é uma versão do paradoxo de Epicuro, né? Sim, paradoxo do mal. Eu só queria costurar aqui algumas arestas que faltam. Não, depois a gente fala, vamos pra dar o contexto. Não, mas aí eu já pego um gancho pra isso. Vai lá. Então, a visão de tempo de Agostinho, ele vai dizer que o presente, ele não poderia sempre existir, porque senão ele seria eternidade. E que o passado e o futuro, então, estão na nossa mente. Como antecipação e reminiscência. Só que se nós pararmos pra pensar, a mente de Deus, ela não está limitada de nenhuma forma. Então Deus consegue contemplar os eventos passados, presentes e futuros
de uma única vez. Porque ele tá fora do tempo. Exatamente. Por isso que não faz sentido a pergunta o que tinha antes de Deus. Porque antes é um advérbio de tempo. Se Deus criou o tempo, ele não está sujeito ao tempo. Então, Deus contempla todas as coisas na eternidade, a partir da perspectiva eterna. Enquanto isso, o homem está lá com uma razão completamente limitada, entendendo que existem razões no nosso coração que a própria razão desconhece. Isso é Pascal. Então aqui tem uma limitação epistemológica da razão humana. Ele fala do amor, na verdade. Ele fala o amor tem razões que a própria razão desconhece. Pascal, é verdade. Diz, Mas ele fala também que no final das contas, na nossa intuição de Deus, vai vir por uma graça. E que essa razão, essa razão sobrenatural que nos é participada pela fé, que é um assentimento da razão, a verdade revelada pela graça de Deus, preenche em nós um vazio, uma limitação, que o homem também não é capaz de compreender totalmente. Então, onde eu quero chegar? Enquanto Deus está contemplando todas as coisas a partir da perspectiva do eterno, o homem está com uma visão míope, limitada, parcial, fragmentada das coisas. Então, nós não conseguimos entender por que um Deus onipotente, infinitamente bom, permite a pedofilia, permite o câncer numa criança, permite que uma criança morra soterrada num terremoto. Porque a nossa razão é limitada demais para entender isso. Assim como um gatinho... Mas querendo ou não, você tá saindo da lógica partindo desse argumento. Você tá apelando pro último argumento que é impossível entender Deus, né? É impossível compreender a totalidade de Deus. Senão não seria Deus. Mas nós podemos compreender atributos de Deus por analogia. Então, nós podemos compreender a existência de Deus pela existência do mundo. E aí, pela quarta via, nós vamos falar, a existência é um atributo de perfeição participado pelo ser absoluto. Então, eu consigo entender que Deus existe, eu consigo entender que ele é bom. O que eu não consigo é compreender toda a essência de Deus e todos os mecanismos do seu plano manifesto no universo. Se eu vir o que o chileno viu, é claro que eu vou tremer. É claro que eu vou até questionar minha própria fé, como eu já passei por momentos de questionar minha fé. E que não chegam nem perto dos horrores que ele viu. Mas isso é natural. Se eu chegasse aqui e falasse, não, a minha fé vai ser inabalada, eu posso ver a criancinha morrendo que a minha fé vai ser inabalada. Isso é feísmo, né? Isso é feísmo, não é fé. Seria É uma fé infundada. E seria soberba também, porque eu tô achando que a minha fé é inabalável. Quem sou eu? A minha fé não é inabalável. É perfeitamente natural a atitude do chileno. Porque nós somos seres com razão, com vontade e com emoção. E tudo isso se mistura e nem sempre da forma mais harmônica possível. Só que não muda a lógica. Não muda o que está escrito na Bíblia. Em Jó, está escrito, se nós aceitamos os bens de Deus, nós aceitamos também todos os males que ele permite. Porque Deus não causa o mal, mas ele permite o mal. Mas então ele é necessariamente bom? Ele permite o mal por um motivo bom. Isso é o que Santo Agostinho fala. Então, imagina, por exemplo, um gato. O gato, ele não tem a menor condição de entender racionalmente o que é uma cirurgia de um veterinário, né? Então, o dono gosta do gato, aí ele leva o gato no veterinário, aí o gato fica lá esperneando porque ele não quer ir, e o veterinário mete uma seringa no gato, o gato grita de dor e passa por uma cirurgia. O que o gato deve estar achando naquela hora? Que o dono odeia ele, certo? Só que o dono fez isso porque ele quer o bem do gato. Dá pra explicar isso pro gato? Não. A distância que existe entre a infinita inteligência de Deus e a nossa é infinitamente maior do que a distância que existe entre a nossa razão e o cérebrozinho instintivo do gato.